Olá, muito boa noite para você. Está começando o programa Conexão Tarobá deste sábado e mais uma vez retomamos o assunto Eleições 2026. Afinal de contas, a cada dia que passa, nós estamos mais próximos de escolhermos nossos representantes. E olha que esse ano nós temos eleições gerais e já temos mudanças também e novidades, sobretudo em relação a calendário, desincompatibilização e muito mais. E toda vez que a gente fala de eleições aqui, convidamos o nosso querido professor Nilson Paulo para bater um papo com a gente e atualizar você que está em casa do período eleitoral que se aproxima. Nilson, muito boa noite, prazer em recebê-lo de novo aqui. Boa noite, Fernando, toda a nossa grande audiência, né? Embora estejamos aqui caminhando para o final da Copa do Mundo, mas termina a Copa do Mundo em um dia, no dia seguinte, a aceleração total dentro do calendário eleitoral que está andando, né, Fernando? É verdade. Tem muita coisa acontecendo aqui, né? E daqui a pouquinho vamos partir rapidamente já para o dia das eleições. Inclusive, já falando de nós profissionais de rádio e TV, quem queria disputar algum cargo e trabalho em rádio e TV tinha que se afastar, né, Nilson? Perfeitamente, né? O último dia 29 de junho, finalzinho de junho, o calendário marcou ali para quem é apresentador de rádio, televisão, comentarista, repórter, já neste mês deve estar fora. Se está no ar, não é candidato mais, né? Já não é mais candidato, né? Muita gente vai trabalhando a pré-campanha, e é permitido, é possível fazer a pré-campanha, mas existem algumas datas que vão definindo se é ou não candidatos efetivamente. Então, quem está no ar não é candidato. É verdade. Ô Nilson, e essa eleição, pelo número de cargos, digamos assim, que estão em disputa, ela é uma eleição relativamente complexa, né? Porque o eleitor vota para presidente da República, ele vota para senador. São dois, né, senadores? São 2 votos para senador. Vai votar 2 vezes para senador? 2 vezes. Deputado federal, deputado estadual e governador, né? Governador. São 5. 6 né? Eleições. 6 eleições. E é exatamente isso, Fernando. Cada voto é uma eleição. Porque o sistema abre, vota para presidente da República e vice juntos, não é? Fecha, aparece ali aparece a foto, tal, confirma, vem para a segunda. Não necessariamente nesta ordem que estamos falando aqui. Sim. Nós vamos falar da ordem um pouco mais para frente. Depois temos para senadores, são 2 votos para senador. Vota uma vez, fecha, abre novamente, vota novamente. Algumas pessoas, inclusive, perguntam, no voto para o Senado, eu posso votar 2 vezes no mesmo candidato? Não é possível isso, tá? Não é possível você ampliar a votação. Votou uma vez, se votar a segunda vez para o mesmo candidato, o segundo voto será nulo. O primeiro não, mas o segundo sim. Fecha, nova eleição, governador juntamente com o vice, deputado federal, deputado estadual. Portanto, são várias eleições, tudo muito rapidamente. Sim. O eleitor brasileiro já está acostumado com a urna eletrônica, é muito rápido. E vamos agora caminhar para esta escolha. Daqui a pouquinho precisamos escolher primeiro os candidatos, né, primeiro tem que escolher. Estamos ainda na pré. Estamos na pré-campanha. A campanha começa no dia 16 de agosto, mas agosto já é o mês que vem. Não está tão longe assim, não. Né? Mas o pessoal já está em campanha, né? Já está em campanha. A pré-campanha hoje é uma campanha, né? A legislação eleitoral permite já há muito tempo a realização da pré-campanha. A pré-campanha é um período muito longo, termina a eleição, no dia seguinte começa a pré-campanha. Então, a pré-campanha de deputado já começou lá em 2022, é muito longo. A campanha é muito curta. A campanha começa no dia 16 de agosto, termina no dia 4 de outubro, é um período de 50 dias. Quem deixa para fazer campanha na campanha não faz campanha. Então, tem muita gente já fazendo pré-campanha e é pré-candidato até a escolha nas convenções partidárias. Certo. Da parte jurídica, Nilson, o que tem de novidade aí nesse período agora que nós estamos entrando? Olha, nós temos, daqui para frente, para trás, nós já consumimos algumas novidades aí. Primeiro que foi a unificação do prazo de 6 meses para a desincompatibilização. Primeiro escalão, desincompatibilizou lá no dia 4 de abril. Nós tínhamos, até a eleição passada, um período de desincompatibilização de 4 meses. Este período, nesta eleição, já foi alterado. Então, candidatos a vice-governador, candidatos a vice-presidente da República, tinham o prazo de 4 meses, que era no dia 4 de junho. Todo mundo teve que se afastar lá em 4 de abril. Esta foi uma novidade para estas eleições. Outra novidade que vem pela frente será na campanha com o uso da inteligência artificial. Então, agora nós temos regramento mais sensíveis para o uso da inteligência artificial, está
autorizado pré-candidatos, candidatos a prepararem todo o seu material, preparar todo o seu conteúdo, utilizando a inteligência artificial. E a legislação, Fernando, vai exigir, quando utilizar inteligência artificial, o candidato ou o pré-candidato neste momento, a gente tem visto pouca inteligência artificial agora na pré-campanha, mas quando utilizar, em qualquer material de campanha, ele precisa informar o eleitor que ele está utilizando inteligência artificial, na formatação do conteúdo, na criação da imagem ou na criação de ambientes. Toda vez que a inteligência artificial for utilizada na campanha eleitoral, o material precisa informar o eleitor. A Justiça Eleitoral vai ainda trabalhar muito próximo no uso da inteligência artificial. E temos algumas proibições e temos também alguns avanços. Como a Justiça ainda vai trabalhar, nós vamos utilizar a inteligência artificial somente até 72 horas antes das eleições. 72 horas antes das eleições. Depois, nada de inteligência artificial. Então, é um período ainda de ajuste, é um período ainda de conhecimento, né? E atenção para quem é candidato, para quem é coordenador de campanha, porque na inteligência artificial não se pode alterar o cenário para descontextualizar, principalmente contra o adversário. Não é possível criar uma situação inexistente contra o adversário, que é a tal da campanha negativa, que isso nunca foi proibido, e com a inteligência artificial isso seria muito possível. Criar situações de nudez, principalmente envolvendo candidatas, mulheres. Nós já tivemos isso na eleição anterior, lá em São Paulo, com a candidata Tabata Amaral, ela foi vítima de uma situação desta. Por conta daquilo e de outras situações, a legislação vem, é proibido esse tipo de coisa, e tem que ser proibido realmente, porque a campanha eleitoral é para criar uma situação de conexão entre eleitor e candidato, mas uma conexão de realidade. Sim. Então, essas são as principais novidades. Não temos muitas novidades com relação ao calendário, mas tem muita coisa ainda para acontecer com o calendário eleitoral. O candidato, ele pode fazer, pré-candidato, né? Ele pode fazer reuniões, ele pode fazer encontros, depois nós vamos falar da parte de quem está na execução do mandato, né? Quem está em plena atividade, seja parlamentar ou não, né? Tem muita coisa proibida nisso. Mas o que está permitido fazer nesse período ainda, Nilson, para quem é pré-candidato? Muito bem. Quem é pré-candidato, e hoje só é pré-candidato quem já está afiliado. Quem não está afiliado não é pré-candidato. Nós temos um período que pode fazer pré-campanha sem estar afiliado, mas neste momento só pode fazer pré-campanha quem está afiliado a um partido político. E o pré-candidato ele tem muita liberdade, Fernando. Hoje ele pode dizer que ele é pré-candidato a qual cargo, deputado estadual, deputado federal, enfim, governador. Ele pode informar qual cargo ele pretende concorrer. Ele pode dizer quais são as razões que levaram ele a ser pré-candidato, por que é que ele vai levar o nome dele para as convenções partidárias. Se eleito, o que ele pretende fazer, ele já pode trazer esta informação ao eleitor. Se for eleito, qual é a sua plataforma. E ele pode fazer isso em todos os ambientes. Pode fazer nas redes sociais, pode fazer em entrevistas, pode fazer com reuniões. Ele pode divulgar essa situação. Confrarias, essas coisas. Pode o churrasco, mas tem que tomar cuidado, porque ele não pode fazer ali a vinculação do voto com aquela situação que está ocorrendo ali. É muito comum hoje o churrasco, o almoço, como se ele estivesse dando alguma coisa, né? Tem que tomar muito cuidado com esses limites, né? Hoje a Justiça Eleitoral tem aceitado algumas situações de relacionamento com um café, com um almoço, um jantar, desde que isso não tenha vinculação com o pedido de voto. Neste momento, o pré-candidato pode realizar estes comportamentos, mas ele não pode pedir o voto. É proibido pedir o voto. E este pedir o voto aqui, Fernando, precisamos entender o seguinte, não é apenas pedir o voto, olha, Fernando, sou pré-candidato e eu peço o seu voto. Não, também não pode utilizar nenhuma situação que possa levar ao pedido de voto. Exemplo, Fernando, sou pré-candidato, vou registrar minha candidatura lá na frente, mas olha, eu conto com você. Esse tipo de comportamento também a legislação proíbe. Eu acho uma bobagem, porque se você está reunindo, você está falando, você na verdade já está criando conexão. Mas é proibido o pedido de voto direto e também de forma indireta. E é proibido divulgar o número, até porque o candidato ainda não tem número, né? Salvo os candidatos à majoritária, que o número é o número do partido, mas os candidatos à proporcional precisam escolher o número,
lá nas convenções partidárias, então divulgar o número neste momento é proibido. Tudo que for proibido na campanha é proibido também na pré-campanha. Não pode outdoor, não pode camiseta, não pode jornal, não pode anúncios pagos em qualquer veículo de comunicação, mas ele pode usar a rede social dele, o pré-candidato, fazer a sua divulgação, pode inclusive impulsionar o seu conteúdo sem nenhum problema. Ô Nilson, o que pode caracterizar aí o abuso do poder econômico? Haja vista que o fundo partidário ainda não foi liberado, foi? O fundo partidário, até porque nós não sabemos quem são os candidatos, né? Perfeito. Sabemos que são pré-candidatos, porque depois tem a liberação lá na frente de recursos para a campanha, e aliás é um bolo grande que o fundo partidário vai estar distribuindo aí, né? Perfeitamente. Olha, Fernando, eu acho que este é um ponto muito importante. Pré-candidato e também candidato, tomar cuidado com os abusos. Abuso é uma condição gravíssima, principalmente contra o candidato, porque qualquer conduta que se caracterizar algum dos tipos dos abusos, este abuso leva à cassação do registro, se eleito, a cassação do mandato. Então, sempre que houver o abuso, tome cuidado. Nós temos o abuso do poder econômico, que é o que você perguntou, o abuso do poder político, que é o uso da máquina pública, e o abuso nos usos dos meios de comunicação. Tomar cuidado, a comunicação pode ser utilizada, mas cuidado com os abusos. E o que é o abuso do poder econômico? Bom, o abuso do poder econômico é um investimento que possa ter uma vinculação, inclusive, com os votos. E também um investimento superior àquilo que é permitido. Nós temos uma dificuldade. Na pré-campanha, nós não temos o limite de investimento do pré-candidato. Nós temos o limite na campanha. Na pré-campanha, não. E como, portanto, cuidar do abuso do poder econômico na pré-campanha se eu não tenho os valores definidos? Aqui, a jurisprudência se construiu na seguinte situação. Você só pode gastar aquilo que o candidato médio possa também gastar. Se você fugir muito daquilo que o candidato médio possa também aplicar, você está partindo ali para o abuso do poder econômico. Cuidado com isso. E, Fernando, para completar aqui, sobre os valores, o Tribunal Superior Eleitoral acaba de divulgar, ele teria até o dia 20 de julho para divulgar qual seria o teto de gastos de cada campanha. Mas o TSE acaba, neste momento, de fazer a divulgação. Então, já está definido no Paraná qual será o teto de gasto. Opa, boa. E isto acaba vinculando o pré-candidato também. Então, hoje, qualquer pessoa que passar pelas convenções e registrar candidato a deputado estadual terá o teto de R$ 1.100.000. O Tribunal Superior Eleitoral está aplicando a mesma tabela de 2022. Não houve nenhuma correção, mas também não houve redução. Então, deputado estadual, R$ 1.100.000 é o teto de gasto na campanha. Deputado federal, R$ 3.100.000 será o teto nesta campanha. Senador, R$ 4.400.000. Governador, no Paraná, nós podemos trabalhar com 2 turnos, primeiro turno 9 milhões, segundo turno 2,5 milhões, nós chegando a 11,5 milhões é o teto para o governo. Estes são os valores que o Tribunal Superior Eleitoral acaba de divulgar para os candidatos em todo o Brasil, mas estes serão os limites no Paraná. Agora da questão do poder político, né? Eu, como gestor, mandatário, eu posso pegar o meu pré-candidato debaixo do braço e sair com ele pelo Estado, sair com ele pela mídia, dando entrevistas, fazendo apologia à candidatura dele? Isso pode? Bom, veja, hoje é dia 4 de julho, é uma data muito importante no calendário eleitoral, porque hoje nós estamos marcando 3 meses para as eleições. E o calendário ele tem várias regras, inclusive mais duras para este período agora, para que o princípio da igualdade entre todos os candidatos seja preservado. O abuso do poder político é exatamente usar a máquina em favor de um candidato. Como as eleições são gerais, então prefeitos, vereadores não estão participando do pleito como candidatos. Mas tem que tomar muito cuidado. Não pode, em nome da administração pública, fazer a divulgação e fazer aqui uma promoção de qualquer candidato. Isso é em nome da administração. Como pessoa física, está autorizado. Então, o prefeito, como pessoa física, desde que não tenha nenhuma proximidade com a prefeitura, não utilize as redes sociais da prefeitura, não utilize os prédios públicos da prefeitura, ele pode realizar. Agora, utilizando o prédio público
ele não pode fazer. Fazer reuniões sozinho, como pessoa física, cuidado com todos esses limites, está autorizado. Isso é muito tênue, né? Muito tênue. A linha é muito tênue. A linha é muito tênue, né, Nilson? E parece que ninguém está cuidando, mas tem muita gente cuidando, inclusive o Ministério Público Eleitoral e a própria Justiça Eleitoral. Exato. Isso é muito importante. Agora, da parte de transferências, por exemplo, de recursos, que o governo federal e o governo estadual já amarraram, digamos assim, com prefeituras, né, para obras, para a realização de obras. A partir de quando essas transferências ficam proibidas para não caracterizar que está beneficiando, eventualmente, um candidato? Pois é. Nós estamos no ano eleitoral. É muito comum, né, os governos acelerarem todos os seus projetos no ano eleitoral. Isso é muito comum. Mas o calendário faz também uma régua de interrupção. A partir de hoje, 4 de julho, está proibido qualquer transferência do governo federal para o governo estadual, ou também do governo federal para os municípios, do governo estadual para os municípios. Mas toda a transferência está proibida? Não. Apenas as transferências voluntárias, aquelas que não estão vinculadas a um contrato, a um convênio, a um projeto, assinados até a data de hoje. Sim. Tudo que o governo se comprometeu até 4 de julho, ele vai poder fazer a sua transferência. As transferências do SUS, por exemplo... Continuadas, Continua, porque as cidades que têm gestão plena, como Londrina, por exemplo, é automático. Perfeitamente. Né? Prestou o serviço lá, o hospital prestou o serviço, a Secretaria de Saúde recebe e paga aquele serviço. Obras que já estão em andamento. Obras. Né? Atividades contínuas. Para não parar a obra também. Não pode parar a obra. Serviços também sociais que já estão em andamento, que não tenham iniciado no ano eleitoral, mas no ano anterior ao ano eleitoral. Então, tudo que já está convencionado, tudo que a legislação proíbe, pode se realizar. O que não pode é fazer as transferências voluntárias. O prefeito aparece agora com um projeto novo, o vereador aparece com um projeto novo, e o secretário de Estado, o governo de Estado, olha, o teu projeto é interessante, é bom, nós vamos participar desse projeto. A partir de agora, não. O governo do Estado, Fernando, e o governo federal, e também o Legislativo, está encerrando o seu mandato. Daqui para frente é prestação de contas, é fechar as contas, porque agora é caminhar para o fim. E nós temos uma novidade para o fim, né, que nós vamos falar daqui a pouco também, que o atual governo vai ter, não termina no dia 31 de dezembro. Vai estender um pouco mais, porque a legislação mudou e portanto, presidente da República, a posse não será mais no dia 1º de janeiro, né? Houve uma mudança que vai se aplicar neste mandato. Então, presidente da República, posse, o novo presidente, dia 5 de janeiro. E governadores, 6 de janeiro. Então, vai ter mais alguns dias ali, vai entrar no exercício do ano que vem, vai ter que prestar contas também o ano que vem desses dias de atividades, né? E o Legislativo também, né? A legislação não se alterou, deputados tomam posse no dia 1º de fevereiro de 2027. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo. Daqui a pouco o doutor Nilson conta mais dessas novidades para a gente, em primeira mão para você, aqui no nosso Conexão Tarobá. Já voltamos. Estamos de volta com o Conexão Tarobá, atualizando você tudo sobre as eleições deste ano, hein? Eleições importantes. O doutor Nilson Paulo da Silva. Professor Nilson, a gente falava aqui dessa novidade, né, que é a posse do presidente da República e a posse do futuro governador, né, dos novos gestores, se é que serão novos. Aqui no Paraná vai ser de qualquer jeito, né? Paraná não tem jeito. Porque o Ratinho Júnior não pode mais ser candidato, já é reeleito. Mas nós teremos aí uma data no 5º dia, ou no dia 5 ali de janeiro, que vai ser? O legislador, às vezes, precisa trabalhar de forma completa. Por isso, sempre falamos que precisamos de uma reforma eleitoral ampla, né? O que acontece no Brasil? As posses sempre foram no dia 1º de janeiro, que é uma data ruim, né, Sim, Fernando? É o dia festivo, dia da família, Réveillon, né? 31, as pessoas não sabem se comemoram. Muita gente está fora de casa, está na praia e tal. Bom, veio aí uma mini reforma e alterou a data de posse para o presidente da República para 5 de janeiro, até porque também no dia 1º de janeiro o governador tomava posse no mesmo dia, não conseguia ir na posse do presidente da República, era uma confusão. Então agora a presidência da República
toma posse no dia 5 de janeiro, e o próximo presidente que vai inaugurar este calendário. Os governadores eleitos podem ir, não, são eleitos, mas não são empossados. Né? Porque a posse dos futuros governadores, os que forem reeleitos ou aqueles que vão tomar posse, a posse dos governadores, portanto, no dia 6 de janeiro. Só que o legislador poderia ter aproveitado, Fernando, esse momento da alteração, já ter mudado também a posse de prefeitos, vereadores, que continua tudo no dia 1º de janeiro. Olha só. Não alterou de prefeitos e vereadores, e deputados estaduais, deputados federais e senadores da República, também não se alterou, é no dia 1º de fevereiro. Agora uma pergunta interessante, né? Quantos votos o candidato precisa para ser eleito? Bom, o voto, nós temos 2 modelos de eleição no Brasil. Temos a eleição chamada eleição majoritária e temos a eleição proporcional. Na majoritária, o mais votado está eleito. Quais são as eleições majoritárias do Brasil? Presidente da República, governadores e senadores nesta eleição. Então, essas são as majoritárias. O governador mais eleito, mais votado, está eleito, mas precisa fazer mais de 50% dos votos para ser eleito no primeiro turno. Certo. No Paraná, nós temos aqui aproximadamente 8 milhões de votos, 6 milhões de votos válidos. Para ser eleito no primeiro turno, o governador precisa fazer aí 3 milhões de votos. Se não fizer, vai para o segundo turno, e lá no segundo turno também é a maioria dos votos. Presidente da República, maioria dos votos, e senadores. Agora, deputados, Fernando, a conta já é diferente. Aqui os partidos precisam fazer um número para ter direito a uma cadeira. Nós vamos apenas fazer um exercício agora, porque o número final de eleitores do estado do Paraná vai sair até o dia 20 de julho, antes das convenções, portanto. Mas nós temos, levando em consideração as eleições de 2022, o partido, para fazer uma cadeira de deputado estadual, precisa fazer 100 mil votos. 110 mil, talvez, no máximo. 100 a 110 mil votos. Cada 110 mil votos, o mais votado está eleito. Dos deputados estaduais, precisa de quantos votos? Bom, quanto mais votos fizer, melhor, né? Mas a gente tem feito os nossos exercícios aí para ser competitivo, para concorrer, deputado estadual, precisa trabalhar aí, fazer mais de 40 mil votos, né? 40 mil votos são muitos votos? Não, é bastante, é um número significativo. Mas são 8 milhões de votos, né? Então dá para fazer, dá para buscar aí, organizar a sua campanha, realizar certinho o figurino da campanha, pode alcançar. Deputados federais, aí o partido, não tem coligação, os partidos não coligam mais, nas proporcionais, na majoritária sim. Então o partido precisa, para federal, precisa alcançar aí 180 mil votos. 180 mil, próximo de 200 mil votos. Mas para arredondar as contas, 200 mil votos. Cada 200 mil votos, o partido tem uma cadeira de deputado federal. Quem vai ser eleito dentro do partido? O mais votado. Tem outras regras, né, também, não importa neste momento. Mas o deputado federal, para ter uma boa competitividade, o candidato, ele precisa trabalhar aí com uma régua de votos aí de 70 mil votos, 75 mil votos aí para ser competitivo. Tudo depende do partido, tudo depende das pessoas que estão dentro do partido, né? Os partidos se organizam na sua chapa com pessoas que são chamados puxadores de votos, né? Então, mas o momento de escolher o partido já passou, né? Foi lá no mês de abril. Agora, todo mundo já está no partido, tem que trabalhar em conjunto, o partido precisa fazer voto conjunto para poder fazer o quociente eleitoral e alcançar a sua cadeira. Convenção partidária, a partir do dia 20 de julho. 20 de julho. Se o partido fizer, por exemplo, 600 mil votos, né? Ele tem 3 cadeiras já garantidas de forma direta. Direta. Mas pode ser que entrem mais aí. Exatamente. Mais gente aí. No Paraná, por exemplo, a nossa bancada geral do Paraná é de 30 deputados. 30 deputados federais, 54 deputados estaduais. Né? O partido fez 600 votos para deputado federal. Ele já alcança de forma direta 3 cadeiras. Os 3 mais votados dentro da lista vão ocupar. Tem uma outra regra, que é dentro desta lista do partido, para ser eleito, o candidato precisa ter mais de 10% do quociente eleitoral. Então, se o quociente eleitoral foi de 200 mil, o candidato, para também tomar posse, ele precisa ter feito mais de 20 mil votos. Perfeito. E isto é uma conta que as pessoas precisam fazer dentro do partido, porque, senão, e isto acontece,
em todas as eleições acontece, e vai acontecer também na próxima eleição, do partido alcançar cadeira e o candidato não ter o desempenho natural. Não na primeira chamada, porque sempre os mais votados têm, mas na sobra, faz a rodada, sobraram cadeiras. Foram ocupadas 24 cadeiras, sobraram 6 cadeiras. Bom, e agora? Agora tem uma nova rodada. Nesta nova rodada, os partidos que fizeram 80% do quociente vão participar e o mais votado será convocado desde que ele tenha feito 20% do quociente eleitoral. Então, subiu de 20 mil para 40 mil. Então, não é só fazer campanha e não é só fazer votos, tem que fazer conta também. Antes de tomar posse, precisa aprender a regra. E você falou aí que não existem mais as coligações e tal, e o indivíduo ele tem que estar... E a tal da candidatura avulsa? Bom, no Brasil, nós não temos mais a coligação para proporcional, mas tem para majoritária. Então, para a candidatura de governador, os partidos podem se unir e ter um único candidato, sem nenhum problema. Nós temos 30 partidos no Brasil e não vamos ter 30 candidatos a governadores, não vamos ter 30 candidatos à presidência da República. Fernando, nós temos uma legislação bastante rígida no Brasil. No Brasil, não se admite a candidatura avulsa. Para ser candidato, obrigatoriamente, é uma das condições de elegibilidade. Uma das condições para ser candidato é estar filiado a um partido político. Então, nós não temos a candidatura avulsa, embora exista vários movimentos no Brasil buscando esta situação, mas a Constituição Federal brasileira não permite. Outros estados, como o estado americano, permite a candidatura avulsa, mas no estado brasileiro não é possível. E as outras condições elementares de elegibilidade? A inscrição no partido político, né, é uma delas. É uma delas. Ok. O que mais? Tem que ser cidadão brasileiro? Nacionalidade brasileira. O que mais? Idade. Idade para deputado estadual, deputado federal, 21 anos. Idade para governador, 30 anos. No mínimo. Idade para a presidência da República e senador, 35 anos. Então, 18 anos para deputados, 30 anos para governador, 35 anos para a presidência da República e senadores. E ficha... Então, é outra condição. Né? Também. E a ficha limpa. E tem que ter, e não pode ter aí nenhuma causa de inelegibilidade, né? Que aí nós temos... Aí entra na questão da ficha limpa, não pode ter condenação em segundo grau, precisa estar com a sua quitação eleitoral totalmente irregular para poder ser candidato. Existem causas que são pessoais e existem causas que são paralelas. Por exemplo, parentes daqueles que estão em mandato até o segundo grau são inelegíveis. Então, parente do governador Ratinho, irmão do governador, não pode ser candidato. Ele não fez nada, ele não tem nenhum crime, não respondeu a nada, mas a legislação estabelece que é uma causa de ser irmão de um mandatário. Parente até o segundo grau daquele que está no mandato, ele tem aqui uma causa de inelegibilidade. Perfeito. Gente, nós teríamos aqui mais um universo para avançar aqui no nosso debate, na nossa conversa com o professor Nilson, mas infelizmente o nosso tempo acabou, Nilson. Vou deixar aqui o convite para você voltar e voltará, né, na nossa cobertura aqui das eleições 2026, para falar mais, aí sim, com as convenções partidárias já realizadas, né, a gente vai ter muito assunto para tratar. Perfeito, Fernando. Vamos caminhar rapidamente, estamos terminando a Copa do Mundo e vamos avançar agora no processo eleitoral. Mas você que é mandatário, você que é candidato, cuidado, preste atenção na legislação, porque a legislação ela é rigorosa. Perfeito. Obrigado, Nilson. Grande abraço para você. Um abraço. E você que nos acompanhou também. O programa fica disponível aqui nas plataformas da Tarobá e nós voltamos no sábado que vem com outros convidados aqui. Um abraço a todos e até lá. Tchau, tchau.